Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Estamos aí para fazer mais um pós-jogo dos São Paulo e Palmeiras, São Paulo 2, Palmeiras 1. São Paulo se classificando aí para a semifinal da Copa do Brasil. Mas antes de qualquer coisa aí, não deixe de dar o seu like, compartilhar, comentar, e a gente agradece do fundo do coração aqui. E também não deixe de seguir a gente lá no nosso Instagram, lá para vocês terem informações sobre o São Paulo Futebol Clube, o basquete tricolor, o futebol feminino, o futsal, tudo que vocês precisam saber sobre o São Paulo tá lá no nosso Instagram, tá? Aponte aí a câmera para vocês aí, aponte a câmera aí, o QR Code vai direto lá, @professores São Paulinos, lá para vocês terem informações para vocês do São Paulo Futebol Clube. Beleza? E é isso. Japa. Conseguimos! Estamos classificados para a semifinal da Copa do Brasil mais uma vez. Uf, É, beleza. ó, papel higiênico aqui, ó, para quem quiser enxugar as lágrimas, né, para choradeira, tá, ó, Ah, cheirinho aqui, ó, tá? Pronto. boa. Então, acho que não tem choro. Eu achava que o jogo seria pior antes do jogo, né? Para mim tava tudo assim que eu achava até que São Paulo passaria, mas passaria só nos pênaltis. Aí o São Paulo começou estranho assim o jogo, depois melhorou. Eu achei que o São Paulo fez um primeiro tempo melhor do que o primeiro tempo lá do jogo do Morumbi e tomou um gol, né? Um azar, uma sorte lá do lateral do Palmeiras, um azar do São Paulo, gol que não merecia ter sido tomado. E o São Paulo geralmente, né, historicamente, aí nos últimos anos, ele desaba quando acontece isso. O time continuou jogando. O São Paulo logo tomou o gol, teve uma chance lá com o Rato, lá que ele chutou, que o Everton defendeu. E, meu, entrou o segundo tempo, tranquilo, não, o Dorival não fez alteração, conseguiu um empate rapidamente com o Caio Paulista, né? Que muita gente reclama, né? O torcedor de São Paulo reclama, tira sarro, fala que é ruim, né? De novo, né? E, né, teve aquele lance lamentável lá, que o gol que o Daronco lá, meu Deus do céu, que É coisa, o sistema. coisa ridícula, né? E o pior é que dessa vez não dá nem para reclamar do VAR, porque assim, fez o gol, o VAR chamou, acho que o VAR falou assim, ó, olha melhor esse lance que eu acho que foi gol, hein? Acho que não aconteceu nada. Ele bancou, né? A própria decisão errada, né? Então, aí só falta vir Com lá certeza. o Semene lá com aquela coisa que ele faz toda semana, falar assim, não, tá tudo certo, né? Porque alguém vai estar errado, o VAR vai estar errado, ou alguém vai estar errado nessa história, né? Mas aí depois o São Paulo manteve a postura, né? O Dorival fez as alterações lá que deveria fazer. Quando o Luan entrou, fiquei meio com medo, porque o Luan tá meio fora de ritmo, mas assim, parece que tá um pouquinho mais magrinho, né? Parece que treinou melhor essas. Também E senti isso. Também senti isso. dividiu bem, né? Todas lá, fez uma falta que tinha que fazer, Tem que e ser tal, feito. cartão, boa. E aí o David, né, junto com o Juan, né, que entraram lá no segundo tempo, um contra-ataque, né? O Juan lá faz um pivô lá pro David sai na cara do gol, faz o gol, né? Então, mais uma vez aí o David, né, que é um jogador, né, que tem todas as suas limitações e tudo mais, mas é um jogador útil, né? Porque ele tem força física, né? E ontem, né, dois jogadores aí que chegaram contestados ao São Paulo fizeram gols, né? O Arboleda e o Diego Costa jogaram muito, né? O Arboleda não perdeu uma no jogo aéreo. O Diego Costa se jogando lá, ele tomou uma bolada lá no final, lá quase desmaiou o cara, tomou a cabeçada também, quase desmaiou de novo. Então, que apanha esse Diego Costa também, né? E, né, vai falar o quê?
né, com relação assim, vai reclamar da arbitragem, né? Eu acho que tem que parar, né? Esse expediente, né? Expediente antigo de ficar falando que arbitragem, né? Lei de silêncio, né? Isso aí não vai a lugar nenhum, né? Só aí quem Bem, fazia era o Vasco do Eurico Miranda, ó, lá atrás. Não ajudou em nada, só atrapalhou. Então, conselho aí ao Palmeiras, concentre-se em jogar futebol, melhorar, né? Ontem o Caleri foi lá, falou algumas pro Abel, aí o Abel olhou para a câmera e tal, falando que isso as pessoas não veem. Meu, ele foi provocar, do jeito que o Abel fala um monte também, e, pô, não foi encarar, não foi empurrar, foi boa, né? A pressão deu certo, porque teve o gol anulado aí do São Paulo e tudo mais, mas não conseguiram o resultado. Então, lamento aí pelo Palmeiras, São Paulo classificado e parabéns aí ao Dorival, aos jogadores, né? Jogaram, né? Parabéns aí aos jogadores pela homenagem que fizeram ao Pablo Maia, né? Mostrando que tem grupo São Paulo, né? Estavam lá com a camiseta, o Caio Paulista estava com a camiseta dele no final do jogo, lá, dando até a entrevista lá no final do jogo com a camisa lá, com o número do Pablo Maia e tudo mais. É, e vamos mostra seguir. a união, né? Mostra uma união do grupo, Sim, enfim, isso é sim. super importante. É, E vamos lá, vamos ver aí o que vai acontecer, né? São Paulo, de novo, né? É o que eu falo, cumpriu a obrigação da Copa do Brasil, né? Chegar na semifinal já conseguiu aí ganhos, né? E acho que faz parte aí para salvar o São Paulo na questão financeira. Agora o que vier a mais, a gente é lucro e vamos torcer para o São Paulo conseguir ir até o fim da Copa do Brasil. exatamente. É uma coisa importante que a gente acho que precisa ser dita, né, Japa? É assim, eu mudei reformulando. A gente tem uma questão do problema do São Paulo Futebol Clube que há muito tempo o São Paulo tinha nessa condição. O São Paulo tomava um gol, era nítido. Você olhava, o São Paulo desmoronava. Psicologicamente, taticamente, era uma coisa assim absurda. Isso vem desmoralizava o São Paulo não conseguia ter forças de reação, poder de competitividade depois de tomasse um gol, principalmente com uma vantagem de 1-0 só, e o São Paulo e o Palmeiras no primeiro tempo já tinha tirado essa vantagem, então essa condição de São Paulo falou, opa, agora ele São Paulo vai vir e ele vai vir totalmente desmoralizado. Eu acho que era eu tinha três medos muito grandes desse jogo. O primeiro, exatamente dessa questão do São Paulo desmoralizar. Essa era um primeiro ponto. O outro ponto seria os 15 minutos. E, é claro, para mim, o outro ponto era a arbitragem, que de fato vocês viram o que aconteceu. Né? Praticamente fez de tudo para desmoralizar o São Paulo. E um dos pontos fundamentais, o São Paulo não desmoralizou. Né? E isso me deixou bem claro num jogo que a gente foi que eu fui no Morumbi, São Paulo e Vasco da Gama. O São Paulo ganhando de 2-0, o Vasco empatou o jogo no finalzinho do segundo tempo. E aquilo eu tava junto com um companheiro, falei para ele, falei, meu querido, olha, já era, porque o que eu conheço do São Paulo até agora, o São Paulo desmorona. Toma esses gols de empate, desmorona. O São Paulo conseguiu uma reação e conseguiu fazer mais dois gols no Morumbi depois desse jogo. E a coisa e isso me comprova muito mais nesse jogo contra o Palmeiras. Porque o São Paulo realmente ele tomou um gol, mas ele continuou tendo o domínio do jogo, continuou jogando taticamente de forma perfeita, que foi treinado, e conseguiu os dois gols. Aliás, três, né? Com o gol foi Sim, tirado. sim. Não, e assim, Né? e outras questões, né? Fora de casa, o São Paulo já tá virando uma Sim, tradição de não jogar bem. E no campo lá da exatamente. grama sintética lá, né? Que Sim. também, né, sempre é Isso problemático. ficou claro, né, já? Acho que da grama sintética, aquela recuada do Rafinha, como a bola corre mais rápido, né? Sim. Aquela recuada do Rafinha pro goleiro, percebe-se como que Mas o faz Rafael precisa diferença. tá mais ligado também, né? O É. Rafael tá meio desligado naquele lance lá, né? Mas Essa que é a assim, questão. a gente. Então,
Uma coisa que realmente a gente tinha receio, o São Paulo tem melhorado. E eu acho que um dos grandes pontos também. Tá jogando com raça, tá jogando com brio, tá jogando realmente respeitando essa camisa. Eu acho que os jogadores. Tudo bem que a gente sabe que tem falta de qualidade, alguns aí, a gente sabe bem disso, mas está dando o seu melhor. E é isso que a gente quer. E é isso que a gente está falando que o São Paulo tem que fazer mesmo, em jogos decisivos. Acho que isso é um ponto fundamental. E está deixando a gente realmente bastante satisfeito. E a escalação do Dorival no início já me Não, deixou deu com medo. Deu receio, medo. deu medo. Mas olha, ele falou na entrevista coletiva, né? Falou assim: ó, eu fiz essa escalação, mas foi exatamente porque eu queria também incomodar o Palmeiras aqui dentro. E ele conseguiu Sim. realmente isso. Vamos Vamos ver as mostrar as notas? notas então aí já. Então, ó, vamos falar as notas aí rapidão, né? Que hoje aí tem mais elogio do que crítica, né? Rafael, né? Tá escrito de André aí, desculpa, tá? Não corrigi. Rafael aí, né? Tomou um gol, alguns culparam ele, eu não sei se dá para culpar e tudo mais, mas Eu acho assim, que não tenho que culpar. Eu acho que só teve a desatenção lá do recuo do segundo tempo, isso eu fiquei meio puto durante o jogo. Mas assim, todas as saídas de bola que ele deu foram certas, tudo mais, estava seguro, acho que goleiro não, seguro, não defende, tem. defende, não espalma, defende seguro. Não tem muita brincadeira, ficou com 6. O Rafinha, eu acho que fez um bom jogo. Ele não apareceu muito, mas do lado dele, né, tava o Rony lá, não se criou lá, né? Não, Você vê nada. que não aconteceu nada naquele lado, né? São Paulo não atacou muito para aquele lado, mas também não, na defesa não teve nenhum susto. Então ficou com 6,5, tá numa fase boa, Rafinha. O Diego Costa, como eu tinha falado, ele jogou bem. Ele estava meio mal na saída de bola no começo do jogo, Tava no mas começo do assim, jogo. ele não perdeu um desarme, foi bem no jogo aéreo, tomou uma bolada lá no segundo tempo e ainda tomou uma cabeçada que quase desmaiou. Então, assim, jogou bem, jogou E numa ainda fria e jogou arrumaram bem. uma falta que não foi falta, né? Para anular o gol lá que foi em cima dele Sim, lá. sim, exatamente. Que ele nem ele tá com a mão encostada no jogador, mas ele não empurra, né? É um contato, mas Exatamente. tudo bem. Ficou com E o 7. Daronco fazendo a imagem de que ele tivesse E, é, empurrado, os braços do cara estavam na frente, nem, sim. bem, Isso enfim. que viu a imagem no vídeo, né? Mas tudo bem, vai. O Arboleda, ótima partida, monstruosa a Ótimo. partida dele. Só Monstruosa. perdeu uma pelo alto. No desarme também, não passou nada. Ó, o Palmeiras jogou aí com vários atacantes, trocou os atacantes, não acontecia nada na grande área do São Paulo, né? Então jogou muito e ele fez um desabafo lá, que queria ver agora quem que seria os filha da puta lá que chamou ele de porco, né? E assim, a torcida tem que aprender. O cara falha às vezes um jogo, não é por causa disso que você vai desfazer do cara. Principalmente um jogador bom como ele é. Ficou com 8. Caio Paulista ficou aí com 8,5, né? Fez um gol, jogou bem pra caramba. É um jogador aí, desde a chegada do Dorival, ele junto com o Pablo Maia, os dois jogadores que aumentaram a produção assim enormemente, Realmente. né? Realmente. E assim, atacou. No primeiro tempo ele já tinha incomodado a defesa do Palmeiras, aí no segundo tempo, logo no começo, fez lá o gol lá e aliviou o São Paulo. Então, muito bom. Ficou com 8,5, né? O Gabriel Neves jogou bem, acho que voltou a jogar bem. No primeiro tempo, principalmente, no meio-campo, ele estava Ele dominando bem tava as com. ações. Ele tava com. Ele tava com sangue nos olhos, mano. Na hora que tava tocando o hino lá, e ele batendo no peito, ele tava ligadão no jogo, e você percebe que no decorrer do jogo ele não perdeu uma dividida. Não Sim. perdeu uma dividida. Muito E bem. assim, só teve um lance lá que eu dei uma xingada nele que ele dividiu, aí foi dar E um chutou bico a em bola. cima do jogador e estou lá para trás, meu. Porra, não É, precisava disso, né? ele, ele tava Tá, pilhado, não, tava tava pilhado. pilhado. E assim, ele saiu meio lesionado, aí torcemos para que não seja nada grave, né? Ficou com 7. O Alisson, que é outro que a torcida persegue. Meu, para mim fez um jogo como volante ótimo. Como volante, ótimo. Marcou, cobriu, Sim. correu pra caramba de novo, certo? Jogou simples. É o que eu falo. Não é um jogador tecnicamente bom, mas
cara, se ele cumpre a função dele, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Tô com 6,5. O Nestor, que também muita gente xingou, eu não achei uma partida ruim dele, sinceramente. A maioria dos contra-ataques que o São Paulo teve, ele que puxou. Reparem isso, se vocês não repararam no jogo, pega os melhores momentos, principalmente os lances de contra-ataque, foi ele que puxava, né? Lógico, ele não é muito bom na marcação, ele não tem força física, mas assim, teve até um lance que poderia ter sido consagrador para ele no segundo tempo, que ele deu aquela arrancada no meio-campo. Aí você vê que no Resultado último antes. passo, o, parece que o Ele, músculo dele foi embora. é, Tanto é que ele foi substituído ele depois. sentiu. Ele É, deu uma câimbra. Porque assim, foi uma arrancada. Se ele faz aquele gol, puta, o cara ia virar ídolo aí, né? Então, eu acho que ele não fez uma má partida, né? Que eu sei que muita gente tem má vontade com ele, mas eu acho que, ó, para jogos fora de casa, foi acho que um dos melhores jogos fora de casa que ele fez com a camisa de São Paulo, hein? Isso aí não. Aí ficou com 6,5. O Rato, puta, o Rato é aquele negócio, né? Puta, ele erra muitos lances, né? Mas mesmo ele errando, ele leva perigo. Nos dois jogos contra o Palmeiras, meu, você pode que teve finalização dele no gol, né? Quando o São Paulo tomou o sim, gol, ele sim. quase fez um gol lá, porque caiu na perna direita dele. Perna direita dele você vê que é manca totalmente, né? Não tem força nenhuma. Incomoda. No segundo tempo, acho que ele deu uma caída. É. Mas é o que eu Mas ele falo. incomoda. Ele Ele incomoda. incomoda porque ele chuta no gol, sabe? Os caras ficam espertos com ele. Então, vai. Foi importante ontem. Ficou com 6. O Luciano, fora o descontrole habitual dele, ontem ele jogou bem. Eu não achei que Eu ele estava também, enrolando o jogo, né? também achei que jogou bem. Tava dividindo, tava tentando fazer jogadas ofensivas lá, procurando o É, Caleri. foi o passe dele para o Caio Paulista fazer o gol. Sim, sim. Então, meu, tem que. Eu critico muito o Luciano, mas ontem ele fez um bom jogo. É, só o descontrole dele que às vezes dá medo aí dele ser expulso e tudo mais. Ficou com 7. O Caleri, no primeiro tempo ele tava meio mortão, né? Dava pra ver que ele tava meio fora de ritmo. No segundo tempo parece que ele entrou mais no jogo, né? Teve um gol, né? Garfado lá, tal, né? Porque um dos jeitos que o Caleri mais faz gol é de cabeça, e você pode reparar, né? Foi um gol de cabeça. No cruzamento do Elton Rato, né? Você vê. É, mas assim, segurou, meu, correu o que deu para correr e fez uma boa partida, assim, no geral, ficou com 7. Aí quem entrou? O Luan, que quando entrou fiquei meio com medo, né? Também Mas fiquei. estava mais. Quando eu vi ele na lateral, assim, eu vi que ele parecia estar mais magrinho, dividiu todas, fez falta quando precisou fazer. Final do jogo ajudou a segurar, a prender um pouco a bola lá na frente também. Entrou bem. E tem que manter a motivação, não pode largar, né? Então ficou com 6 aí. O Araújo também entrou, acho que ajudou também a segurar um pouco mais lá na frente a bola. É um jogador que também tem um bom mérito aí, né? Para mim, ele em forma, ele tem que ser titular hoje, tá? Ficou com 6 também. O David, puta, ó, não tem muito o que falar, meu. O cara entrou, fez lá as faltas dele, né? Puta, deu umas duas, Não, três é, trombadas. ele entrou, eu acho que ele entrou para desestabilizar o. Já estava desestabilizado, mas eu acho que ele entrou muito mais para desestabilizar o Veiga, né? Porque toda vez que o Veiga pegava na bola, ele deu uns dois encontrão no Veiga, que o Veiga foi parar lá quase na arquibancada lá. E aí o Veiga ficou meio assim e tal. Os dois encontrão que o David deu lá nele foi fantástico, assim. E ainda além do gol, né? E aí fez o gol, aí não tem o que falar, né? Então, David aí ficou com 8. O Mendes entrou. Apesar de ele ter errado um ou outro passe, eu acho que cobriu bem, né? Porque aí já estava numa fase do São Paulo precisar segurar um pouco mais o jogo, cobriu bem lá, ficou com 6. E o Juan, né? Participou do gol, né? Entrou no lugar do Caleri, né? O Juan, antes aí, alguns jogos, eu tinha medo quando ele entrava, porque assim, meu, não vai acontecer nada. Ele tá melhorando e tá sempre gerando alguma chance, assim, de gol. Então, Alguns jogos, né, Japa? De alguns jogos já para cá, alguns ele jogos ele tá vem fazendo. melhorando bem, né? Então É ficou com outro que vem 7. evoluindo também, viu? E o Dorival, né, que ontem tava ligadão, né? Até o repórter lá na transmissão falou que ele tava parecendo o Sampaoli ontem, né? De tão ligado que ele tava. Ontem reclamou mais, né? Tava mais assim.
tomou até um cartão amarelo, foi ousado, fez boas alterações, deu um conjunto para o São Paulo e personalidade para o São Paulo, né? O São Paulo não é um time mais tão amedrontado, é um time com bem mais Exatamente. controle emocional. E Exatamente. o que ele Faz toda a fez ontem diferença. deu certo, né? Então ficou com 8, né? Muito bom aí. E o cartão amarelo que ele levou foi exatamente da reclamação do gol, né? Que Sim. fez o gol, São Paulo, ele reclamou que ele falando pro Daronco que aquilo é gol em Campeonato Brasileiro e ali ele tá anulando. E aí o Daronco pegou e deu um cartão amarelo para Sim. ele. É, Que é o praxe desses árbitros do Brasil, né? Mas, né? Então, temos aí, né? Você aí, torcedor de São Paulo, comemore bastante. Ontem a gente comemorou bastante. Eu gritei muito ontem no jogo. Nem podia estar em recuperações aqui. Mas, cara, foi uma vitória aí para lavar a alma, né? É aquelas alegrias que a gente sente, né, quando a gente torce de verdade para o time. E a gente espera aí, né, que nos próximos jogos o São Paulo continue com essa mesma pegada. Os jogadores estão voltando finalmente, né? Ontem o Edson estava no banco, né? Então estamos tendo mais opções. Quem sabe aí dê para aguentar aí os campeonatos todos, né? Passar o Campeonato Brasileiro sem nenhum perrengue, né? Tentar ir mais à frente na Sul-Americana, né? Que a gente, muito provável, aí vai jogar com o São Lourenço, já ganhou o primeiro jogo fora e eu acho que é um time perigoso. E na Copa do Brasil, vamos esperar aí o vencedor, né? De Corinthians e América, né? Jogo que será no sábado, para a gente ver contra quem a gente vai jogar e torcer aí para que seja qual for aí o adversário, a gente consiga também passar, fazer uma final de Copa do Brasil novamente, né? Faz muito tempo que o São Paulo jogou apenas uma lá em 2000, né? Vai, quem sabe aí esse ano, com esse astral diferente aí, a gente consiga quem sabe? conquistar alguma coisa, né? Quem sabe? Quem sabe? Esperança a gente tem, né? Quando a gente torce, a Esperança gente tem tem. esperança, né? Exatamente. Mas mas é uma nova cara. Isso a gente tem que falar. O São Paulo está com nova cara. Eu estava vendo a entrevista aqui também de um ex-jogador de São Paulo, que estava na transmissão ontem na Prime Video. E foi o Júnior, né, que jogou pelo Palmeiras e também jogou pelo São Paulo, foi campeão mundial pelo São Paulo, né, foi campeão pela seleção brasileira, foi campeão pelo São Paulo em 2005, e ele foi visitar o vestiário do São Paulo, tal, e ele falou uma coisa que me deixou muito feliz, muito alegre mesmo. Falou assim que o ambiente é outro, o ambiente está alegre, tá. Ele falou assim, o São Paulo pode até perder o jogo, mas o ambiente é diferente. O ambiente estava diferente. Então isso deixa a gente bastante confiante do São Paulo conseguir pelo menos posições importantes, aonde realmente o São Paulo deveria estar, né? A gente aqui não tem que ficar não adianta ficar aqui contar aqui quem destruiu São Paulo, né? Porque isso aí vem de anos destruindo São Paulo. A gente, vocês sabem muito bem quem são. Mas o ambiente, esses jogadores aí estão deixando, junto com o Dorival, lógico, deixando o ambiente agradável, faz com que os caras joguem mesmo. Faça jogar, isso é muito importante. Isso demonstrou ontem, realmente, a força desse empenho, e vem demonstrando em cada jogo. Isso é muito gratificante mesmo, ver o São Paulo voltando a ser aí o protagonista novamente, né? Voltando a ser aí um dos grandes daqui do Brasil novamente, lutando aí por essas cabeças. É isso. Bem, o próximo jogo do São Paulo, o São Paulo joga contra o Santos, né? Mais um clássico, agora no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai estar lá, estarei lá no Morumbi, mais uma vez, para assistir o jogo aí de São Paulo e Santos. Vamos torcer para o São Paulo conseguir pontos aí. Seria fundamental ganhar agora, porque aí você tem uma semana de descanso. A gente estava conversando em off aí já para que a gente tem uma semana de descanso, se a gente conseguisse ganhar alguns jogos aí pelo Campeonato Brasileiro, pelo menos para ganhar aí uma sobrevida, pelo menos com pontos aí importantes, ficar lá sempre na parte de cima da tabela, nas primeiras colocações. Porque as Copas, aí isso aconteceu ano passado, né, Japa? As Copas são algo que você perde um jogo, acabou.
parece que a Sim. temporada acaba. Então você não pode esquecer o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é uma coisa que você precisa continuar aí, não pode esquecer. Mas é isso. Bem, encerra para nós aí já. E aí, então, pessoal, continue aí dando apoio ao nosso canal, se inscrevam, comentem, compartilhem, né? Deem seus likes, assistam nossos vídeos aí sempre até o final, sempre falamos bastante coisa. E a gente volta, né? Logo, logo, com pré-jogo aí de São Paulo e Santos, né? Vamos torcer para o São Paulo ter mais uma vitória, conseguir virar o turno aí bem já no Campeonato Brasileiro, para não ter nenhum escorregão, nenhum perrengue aí até o final do ano, certo? Então, pessoal, grande abraço e seja, se tem um sistema que venceu, é o sistema do São Paulo, né? O sistema tático do Dorival, o sistema que os jogadores ganharam. Esse foi o sistema vencedor do jogo de ontem, certo? Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo e com ou sem sistema, vamos São Paulo. Até Vamos, São mais. Paulo. É isso aí. Valeu. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço!